Então, mais uma vez, boa tarde a todos e a todas. Boa O tarde. intuito, né, dessa reunião, dessa nossa live, é esclarecer a categoria, né, dos principais pleitos, né, que nós estamos aí reivindicando junto à administração e ao governo do Estado do Ceará. Fizemos um ofício, agora no dia 6 de julho, à secretária, solicitando uma reunião para tratar da seguinte pauta. O item 1, tratado dos projetos de regulamentação do teto remuneratório e incorporação do piso do PDF. O item 2, uma contraproposta à Instituição Normativa 44, né, que trata do ponto de gestão. O item 3, processo de reestruturação da Cefaz. O item 4, as condições sanitárias quanto ao retorno ao trabalho presencial. E o item 5, concurso público para todos os cargos da Cefaz. Com relação ao item 1, a regulamentação do teto e incorporação do piso, como vocês sabem, os projetos já foram lidos na Assembleia, faltam ser só pautados para votação e depois sancionados pelo governador. Então, estamos aguardando o retorno presencial, né, das atividades da Assembleia para que nós possamos sentar mais uma vez com a presidência da Assembleia e verificar quando é que vai ser pautado para votar, né, tendo em vista que ele nos assegurou que, após a pandemia, iria pautar para a votação. Também temos a garantia que o governador vai sancionar. Não adianta ser aprovado se ele não sancionar. Por caso, queremos ter reunião com o governador para discutir o assunto, porque esses dois projetos é que vão resolver de vez o nosso problema salarial, né? Tanto de teto quanto de piso. Com relação à estruturação da casa, fizemos normativa 44, né? Como foi criada essa instituição normativa? Através do decreto 33.597, que alterou, né, o 27.439, que é o que regulamenta o nosso PDF, em que ele diz? No seu altera, né, o artigo 16, né, do PDF. PDF, como é que é constituído? PDF-1, que é crescimento de arrecadação, e PDF-2, que é arrecadação de multas e juros. Então, o PDF-1 não foi afetado com esse decreto, porque o PDF-1 só trata de crescimento de arrecadação, e o PDF-2 trata de multas e juros. Só que como é que é dividido, né? Para as pessoas terem a noção da coisa. O PDF-2 é dividido em duas partes, PDF-1 e PDF-2, certo? PDF-1 é aquele em que você recolhe as multas de juros através de autos de infração, né? O monitoramento. Desse valor que é arrecadado, 100%, né? Dos 100% que é arrecadado, 50% fica para o Estado e 50% fica para o fundo do PDF. Desse PDF-1, o item 1 do PDF-2, né? 35% vão para os autuantes, né? E 65% é dividido com os demais, tá certo? E dentro dos 65% tem o quê? Tem as multas e juros espontâneos, né? Que não é dividido para quem autua, né? Porque você não fez a autuação, né? O contribuinte pagou por espontaneidade, tá certo? Então, como é que era feito isso antes, tá certo? Os 50%, o PDF-1 dos 100%, 35%, né, ficava com os autuantes, né, e os 75% distribuía com os demais. Com esse novo decreto, o que ocorreu? Diz que essa parte, né, dos 65%, junto com os 100%, né, das multas de juros que são pagas espontaneamente, que logo após é dividido em duas partes, né, esse valor, os primeiros 50% era dividido linearmente até antes da publicação do decreto 33.597, e os outros 50% era dividido de acordo com as metas, certo? Ponto de gestão, ponto institucional, de acordo com o que fosse determinado dentro das metas. Agora, o que ocorreu? Foi retirado, né, desse valor, desses 50% que era distribuído linearmente, 60% para quê? Para o ponto de gestão que trata desse decreto, que é o 37.597 de 2020.
Então, 60%, né, dos 100 que antes era distribuído linearmente para todo mundo, vai o quê? Para pagar esses pontos de gestão criados por esse decreto. Só que, para a distribuição do decreto, foi feita a regulamentação através de quê? Da Instrução Normativa 44 de 2020, que é essa que a gente vai começar a discutir agora. Então, qual é a diretriz que foi dada, né, pelo decreto e agora está na Instrução Normativa 44? Como é que é feita a distribuição, né, desse valor? Veja bem, o Estado não vai entrar com um centavo, deixar bem claro. Todo o dinheiro dos 60%, né, que vai ser retirado, é do Fundo da Produtividade, que é nosso. Deixar bem claro para todos vocês. O Estado não entra com um centavo, tá certo? Então, o ponto de gestão equivale ao DS2, tá certo? E esse valor vai ser distribuído da seguinte forma, tá certo? Para o gestor, ele tem um piso de 80%, e o variável de 20%. Ou seja, para o gestor já está assegurado 80% desse valor, tá certo? Para o líder do projeto, ele tem 80%, né, se alcançar as metas, e 20% variável, tá certo? Para o membro de equipe de projeto institucional, 90%, né? E ele tendo variar a parte, né, que compõe a equipe 30%, né? E cumprimento de meta 20% e 40% de metas individuais, certo? Tanto individuais e coletivas, né? Membro de equipe tem direito a 80%, né? Que seria o quê? 40% composto por metas individuais e 40% coletivas. Servidores com produtividade elevada, 70%, né? Aí 50 metas individuais e 20 coletivas. E o servidor que vai subir de cargo comissionado tem direito a 20%, né, desse ponto de gestão, desde que ele passe com um tempo maior do que 10 dias, né, nessa função. E o mais agravante, né, nesse modelo é que os demais servidores, né, além de não ter o piso, se ele não atingir 70% da meta, ele não recebe nada. Então, o negócio é totalmente desigual, tá certo? Ou seja, na última reunião que nós tivemos com a secretária, né, com a Fernanda, nós falamos do piso, ela não concordou, porque disse que era ponto de gestão, no entanto, quando regulamentou o decreto, deu o piso para o gestor, de 80%. Ninguém é contra piso, não. Nós queremos o quê? Que o piso seja para todo mundo, certo? E de um percentual igual, como é feito com a distribuição do PDF, né? Na toda a legislação. O piso do PDF, o piso normal, 18.492, como é que é feito? Não é igual para todo mundo? Tanto faz quem está na gerência, como quem está fazendo um trabalho de fiscalização, ou um trabalho às sedes, em qualquer local da fazenda, todo mundo tem o mesmo direito, tá certo? Portanto, não é justo que você dê um piso de 80%, né? Veja bem, ninguém é contra o piso, não. Para o gestor e o servidor que não tem cargo de confiança algum, só receber do que ele tem direito se atingir 70% da meta. Se fizer 69,69%, não recebe nada, tá certo? Portanto, é uma coisa totalmente desigual, que nós não concordamos, tá certo? E daí vamos ter uma reunião, só adiantando para vocês, vamos ter uma reunião com a Fernanda agora, às 18 horas, tá certo? Hoje, às 18 horas. E nós iremos apresentar uma contraproposta em relação a essa instituição normativa. Quais são as diretrizes dessa contraproposta, tá certo? Nós discutimos na reunião hoje de manhã da diretoria. Vai ser o seguinte, que o PDF, que todo mundo possa atingir 100%, né? Porque, como foi visto aqui pelo anexo, somente o gestor, né, e o líder de equipe pode atingir 100%. Os demais chegam no máximo a 90% e 80% ou 70%, tá certo? Então, que seja isonômico, ou seja, que todo mundo possa atingir 100%, né, do ponto de gestão, né? Tirar o bloqueador dos 70%, não haver bloqueador, certo? Do que for variável, que a gente vai propor um piso, tá certo? Na parte variável, você começar de 0 a 100, como é feito no PDF normal, tá certo?
vamos propor um piso, né, isonômico para todo mundo, não tem um piso para o gestor, vamos propor um piso isonômico para todo mundo, tanto para o gestor como para o servidor que está fazendo seu trabalho, né, individualmente em cada setor da Cefaz. Deve ser opcional, o servidor opta se quiser, e os direitos devem ser iguais para todos, tá certo? Então, essas são as diretrizes que nós iremos propor de contrapartida à Instrução Normativa 44, que na reunião de hoje com a Fernanda, tá certo? Em resumo, tá certo? É isso que nós iremos fazer e deixar aqui os demais colegas da diretoria possam também dar as suas opiniões e depois responder as perguntas de quem está nos assistindo. Ok? Muito obrigado. Bom, senhores, depois dessa brilhante explanação do Lúcio, agora eu queria passar a palavra para o Remo, né, nosso diretor, para ele fazer suas considerações. Remo, ative o som, Remo. Obrigado, Raimundo. Pessoal, boa tarde a todos. Lamentavelmente, esse nosso debate aqui, essa nossa reunião não pode ser presencial, né, que seria melhor, lá no nosso auditório. Mas, assim, eu vejo essa Instrução Normativa 44 como uma perversidade. Não é que nós sejamos contra as mudanças e inovações, não. Mas, durante essas 4 décadas que eu estou na Cefaz, eu nunca vi nada igual. Nesse século moderno que nós estamos, eu acho que nós deveríamos ter coisas boas que a gente possa contribuir, né, com a casa, mas da forma como está essa Instrução Normativa, penso eu que ela tem que ser revogada. Mas, assim, nós não podemos também interferir na gestão a esse ponto, né? Talvez algumas alterações deverá ser feitas. Por exemplo, uma questão que nós batemos muito faz tempo, pedimos à administração fazendária que colocasse treinamento para os colegas. Faz tempo que nós não temos esse tipo de treinamento. Alegaram que era o problema da pandemia, mas queriam fazer. Esse Sanfit aí foi um exercício meio perverso também, porque muitas pessoas não estavam aptas a fazer. E eu estava vendo aqui, lendo a instrução, rapaz, tem uma parte aqui que, se você não atingir 50% daqueles 70%, você ficar reprovado, você, além de ir para a sala de aula, você está sujeito a ter um acompanhamento psicossocial. Ora, se o colega lá que já está tendo dificuldade, ele já cria aquela, digamos assim, aquele medo de, se ele não atingir aquilo ali, ele vai ter que ir para a sala de aula, você imagina falar em psicossocial, sabe? Então, assim, eu acho que nós devemos nos unir nesse momento, devemos sair daqui com uma atitude. Nós vamos ter, como o Lúcio bem falou, uma reunião às 18 horas com a secretária, mas, assim, eu acho que a base é que dá força para essa diretoria se movimentar. E, assim, eu sei que daqui a pouco vai ser distribuído aí o chat, o Mário vai passar para a gente as perguntas, mas, assim, eu que sou um cara que todo mundo diz que eu sou muito moderado, mas eu radicalizei agora. Eu acho que isso aqui é uma coisa muito séria, sabe? Você pegar... É como se dissesse assim, colegas, quem não tem capacidade para fazer isso aqui agora, para mudar, para inovar, pega o beco, vai embora. Inovação, na minha opinião, o gestor que está aí, que assumiu, que está mudando, querendo mudar a cara da Secretaria da Fazenda, eu acho que esse daí é que deve ter ideia para ter uma inovação, colocar para os colegas debater e a gente construir junto. E não dar prazo, pressionar da forma que até amanhã, sexta-feira, você deverá contratar já a sua meta individual, sabe? Eu acho que a gente tem que jogar duro hoje com a secretária, mais duro do que nunca. Eu acho que muita gente, até colegas aí, eu vi comentário, acha que essa diretoria está muito parada, mas é porque assim, todos aqui respeitam a instituição e respeitam quem está sentado lá. Mas tudo tem limite. Como o Lúcio bem falou, lá nossas mensagens, a paciência que nós tivemos desde do ano passado para cá, que os embates têm sido mais fortes. Nós até temos aqui uma lei complementar da prefeitura
e alguns colegas fizeram comentário que o prefeito foi muito justo lá com os colegas, né? Porque ele fez aquela média da produtividade deles. Como eu não sei se a gente vai ter espaço para isso, mas eu estou só colocando que existe isso na prefeitura, que é físico também, que seria a coisa mais justa, né? Mas, assim, eu acho que a gente tem condições de tentar mudar alguma coisa dessa instituição normativa que, para vocês aqui, eu digo e já finalizo aqui, muito perversa. E agora eu deixarei que os outros colegas da diretoria contribuam aí com a sua fala. Obrigado, Remo, pelas palavras aí. Eu queria passar agora a palavra para o Kleber. Boa tarde, Kleber. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Esperando que todos estejam bem, né? Depois já desses quase 4 meses de isolamento social, né? De teletrabalho, que foi a partir do dia 19 de março. Assim como os demais companheiros, eu também fiquei admirado e até surpreendido, nós fomos, por essa edição dessa Instrução Normativa 44/2020. Por que eu digo isso? Porque nós esperávamos, quando da discussão, quando do encaminhamento dos 2 projetos de nosso interesse para a Assembleia, que nós, e a categoria teve conhecimento disso, chegamos a marcar uma reunião virtual, fizemos uma reunião virtual com o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado José Sarto. Fomos bem atendidos por ele assumiu o compromisso por escrito de que, tão logo houvesse a volta aos trabalhos normais, nossos projetos seriam encaminhados e seriam votados e aprovados. Mas, para surpresa nossa, quando o presidente da Assembleia procurou saber se o governador sancionaria os 2 projetos, o governador disse que, nesse momento, não. E, para acabar de completar, nós tivemos a edição do decreto a que o Lúcio se referiu, que alterou o PDF, se eu não me engano, dia 21 de maio de 2020. E, no dia 2 de julho, agora, o último, a publicação da Instrução Normativa regulamentando a alteração do PDF-2. E nós já tínhamos a informação dada pela própria administração de que os gestores teriam o reconhecimento do seu trabalho em função do esforço que eles fazem para cumprir não só as metas, como todos os programas, projetos e planos estratégicos da Secretaria da Fazenda. E nós, do Sintaf, achamos que é muito justo. Os colegas que ocupam cargo de confiança merecem ser valorizados, merecem ter uma remuneração à altura. Mas nós não concordamos, e isso nós vamos deixar muito claro para a secretária na reunião às 18 horas, de que essa regulamentação, ela exorbitou, ela excedeu. Por quê? Porque pagar ponto de gestão, tirando do PDF-2, que já é um fundo, como o Lúcio bem explicou, da categoria fazendária, literalmente é fazer favor com o chapéu alheio. E essa situação não tem justificativa. Eu quero me ater a esse ponto e ao fato de que, numa das reuniões que antecederam a edição dessa instrução normativa, que nós quase que suplicamos à administração fazendária para participar do processo e não fomos aceitos como participantes dessa negociação, dessa discussão. A única ideia aprovada foi de que as metas seriam não só individuais, mas coletivas. Mas, tirando isso, o Sintaf foi completamente excluído do processo e fomos levados de roldão com a edição dessa instrução normativa, que digo, referendo mais uma vez, reforço, ressalto mais uma vez, o ponto principal é que os recursos virão todos da categoria fazendária, e o Lúcio já deixou isso muito claro. Ora, se quer reconhecer o trabalho
dos colegas que têm cargos comissionados, é muito justo que se vá ao governador e que se faça o pleito e que isso seja bancado pelo Tesouro, mas que não se tire recurso do fundo que já é nosso e já é fruto do nosso trabalho. Outro ponto, com a fixação das metas, da forma como está sendo feito, de uma forma atropelada, de uma forma em cima da hora, nós não temos a garantia de que, primeiro, as metas individuais serão estabelecidas pelos próprios servidores, com as suas chefias imediatas. Por quê? Porque já temos notícias em alguns setores, de que o chefe imediato está querendo fazer prevalecer a opinião dele. Em segundo lugar, as metas coletivas, isso já foi dito, inclusive, em algumas reuniões, elas são de uma complexidade tamanha que o prazo também que foi fixado já foi adiado, exatamente pela complexidade da matéria. Em resumo, só para essas serem minhas primeiras palavras e deixar o tempo para os demais colegas falarem e para o debate. Ponto 1. O Sintaf se posicionou, primeiro, contra a alteração do decreto que alterou o PDF sem que o legítimo representante da categoria fazendária fosse ouvido. Ponto 2. Se isso não fosse pouco, a regulamentação desse decreto também foi feita sem a participação do Sintaf. E ponto 3. Toda a discussão que se faz em cima da Instrução Normativa 44/2020, e que o Lúcio dissecou muito bem, mesmo sendo rapidamente, mas todos já leram e todos já compreenderam, inclusive em função das informações que nós já prestamos, essas regras não precisariam ser colocadas se nós tivéssemos colocado na mesa de negociação uma proposta como a que o Remo se referiu agora há pouco. Os colegas da Secretaria de Finanças conseguiram uma lei complementar aprovada pela Câmara Municipal que simplesmente dá a média dos últimos 12 meses. Isso foi negociado, isso foi aprovado, e eles lá estão trabalhando com tranquilidade, sem pressão e sem constrangimento. Por que nós, uma categoria com o valor da nossa e com o reconhecimento de sua competência técnica e do seu compromisso com os interesses do Estado, não merece um pouco mais de respeito? Então, essas são minhas primeiras palavras para que a reflexão seja feita e o debate possa transcorrer. Obrigado, Kleber, pelas palavras. E agora eu queria passar a palavra para o nosso colega Wildes, né, para tecer seus comentários. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer conversar com vocês e é um prazer maior ainda saber que todos estão bem e com saúde, graças a Deus, né? Então, em relação à questão do PDF2, que já foi amplamente conversado aqui, explicado pelos colegas que me antecederam, eu acredito que houve um problema muito sério de desvirtuamento da função que é essa complementação do PDF por conta do efeito de uma queda brutal do PDF1 em decorrência, obviamente, da questão sanitária e do isolamento social e como tal, da queda da atividade econômica. No entanto, o servidor fazendário, como um todo, e eu coloco aqui o exemplo dos colegas aqui que eu trabalho no plantão tributário, jamais deixaram de medir esforços, jamais deixaram de trabalhar, jamais deixaram de manter o nível de produção, apesar de todas as agruras, apesar de todo o estresse que está sendo essa pandemia, mas o resultado que a administração fazendária está colhendo com o trabalho do fazendário tem servido, inclusive, de modelo e até de propaganda fora do estado do Ceará. E agora, para surpresa nossa, foi editada essa Instrução Normativa 44, em que, em vez de haver uma compensação para o fazendário, em função dessa queda do PDF,
ela está sendo utilizada como instrumento de gestão, ou seja, ela desqualifica, de um certo modo, o trabalho do fazendário e qualifica apenas o trabalho do gestor. Ela impõe dificuldade para o acesso a esse valor, que seria uma compensação pela perda do PDF. As administrações fazendárias, como o Remo citou aqui, no caso da Prefeitura de Fortaleza, que passou a receber de produtividade a média dos últimos 12 meses, com essa queda do teto de PDF de 13 para 8 mil, a administração simplesmente resolveu utilizar como uma função administrativa esse valor e não compensar o fazendário pelo esforço, um esforço até mesmo mais forte agora por conta do problema psicológico e do esforço que se está fazendo, até mesmo por conta de que cada fazendário está colocando sua casa, seu domicílio, seu equipamento em função da Secretaria da Fazenda, ou seja, até por conta de uma redução de custos brutais que a administração está levando recebendo isso como um ganho indireto pela redução de custeio. E, para surpresa nossa, em vez da administração compensar o fazendário por esse esforço, por esse trabalho, pelo excelente nível de equilíbrio fiscal que, ao longo da história, a Secretaria da Fazenda do Ceará coloca à disposição da sociedade, o que recebemos em troca é justamente eu diria, uma forma pequena, uma forma até mesquinha de tratar o fazendário, utilizando um recurso que é do fazendário como política de gestão. É um motivo muito mais que suficiente para estarmos indignados e até compreendo, e devemos propor a substituição, se não a revogação, dessa instituição normativa por um modelo mais justo. De início, são essas minhas palavras. Obrigado a todos. Boa tarde. Obrigado, Wilson. Obrigado pela palavra aí. Eu queria passar agora a palavra para o nosso colega Brasil. Brasil, por favor, faça seus comentários. Gostaria de saudar inicialmente todos os nossos colegas que estão nos acompanhando pelo YouTube e, rapidamente, sem querer ser repetitivo, muitos dos que já me antecederam já falaram sobre a instrução, mas eu queria resgatar um pouco do que foi a história do PDF, conquistado lá atrás, com muita luta, com greve, com manifestações, capitaneado pelo Sintaf, que é o representante da categoria. Então, dentro dessa construção, foi pensado, inclusive, um comitê do PDF. Comitê este paritário com a participação de representantes da categoria. O que está havendo é um esvaziamento do comitê e, por consequência, da participação do servidor no destino do PDF. Isso é lamentável, porque retira do servidor um instrumento de participação, de correção dos rumos. Na verdade, o sindicato não é para se imiscuir em questões de gestão, mas o PDF é remuneratório. É remuneratório. E por isso que se faz necessário a intervenção legítima do Sintaf, que é o representante da categoria. Então, eu acho, meus amigos, que essa reunião inicial ela deve ter como consequência um conselho sindical, uma assembleia, para tirarmos uma decisão colegiada que vá de encontro a isto que está acontecendo na nossa casa, né? Se havia méritos nessa ação, e haviam méritos, porque estamos passando por uma pandemia, e ela corrige, de certa forma, alguma perda. Isso é inegável. Mas esses méritos se perdem
na maneira como foi conduzida. Vamos tentar, novamente, em uma reunião com a secretária, tentar chegar a um bom termo. Mas, repito, é importante que esta reunião seja um pontapé inicial na mobilização da categoria fazendária. Nós não conseguiremos nada sem estarmos mobilizando. Muito obrigado a todos e uma boa tarde. Obrigado, Brasil. Obrigado pelas suas considerações. E agora eu queria passar a palavra para o Raimundo, para ele agora fazer suas considerações. Boa tarde a todos os companheiros da diretoria colegiada do Sintaf. Boa tarde a todos os nossos amigos, a todas as nossas amigas filiadas ao Sintaf que nos acompanham nesse momento através das redes sociais, mais especificamente no YouTube. Ratificar de uma forma simples todas as palavras, todos os posicionamentos levados até os senhores, até as senhoras, por parte de todos os colegas que me antecederam. Dizer da minha tristeza pessoal em face desse momento. Eu recordo que, quando a secretária da Fazenda, Fernanda Pacobaíba, esteve em Sobral pela primeira vez, investida no cargo de secretária de Estado, eu tive a honra, a alegria, o privilégio de conversar bastante com ela em um almoço que nós tivemos às margens do rio Acaraú, aqui na cidade de Sobral. E, posteriormente, saindo desse almoço, nos dirigindo para o auditório da Secretaria da Fazenda, aqui na cidade de Sobral, quando a secretária Fernanda teve o primeiro encontro, volto a repetir, agora investida na condição de secretária da Fazenda, com o grupo de servidores da Cefaz em Sobral. E recordo-me que, naquela oportunidade, após a sua fala, uma solenidade informal, sem nenhum tipo de rito, vamos assim dizer, de ordem burocrática, ela gentilmente permitiu que eu pudesse também, após a sua fala, levar uma mensagem aos nossos colegas funcionários da Secretaria da Fazenda de Sobral e filiados ao Sintaf. E a minha mensagem naquela oportunidade foi no sentido de deixar bastante claro para a secretária da Fazenda, deixar bastante claro para a secretária Fernanda Pacobaíba, de que ela poderia sair de Sobral naquele instante com a certeza e a convicção de que todos nós estaríamos dispostos a lutarmos, a fazermos todos os esforços no sentido de contribuir, no sentido de que ela viesse a ter uma excelente gestão à frente da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará. Dizia, inclusive, naquela oportunidade, que era um motivo de alegria para nós, do Sintaf, em especial, inclusive, diga-se por ser oportuno, ter uma colega nossa filiada ao Sintaf assumindo o cargo de secretária da Fazenda. Dizia ainda mais que era ainda mais honroso para nós, servidores fazendários, seus colegas fazendários, e nós, diretores do Sintaf, termos uma colega fazendária, porque no projeto de lei orgânica que nós trabalhamos, uma das condições primordiais que nós entendemos para que nós tenhamos uma lei orgânica forte de valorização do fisco, e, por sua vez, vai ser também uma lei orgânica que vai trazer benefícios à sociedade cearense, porque o fisco forte, independente, produzindo resultados satisfatórios, isso se transformará, evidentemente, em benefício para a sociedade cearense. E eu dizia naquela oportunidade que a presença dela na Secretaria da Fazenda, e com um grande resultado de um trabalho que todos nós estaríamos nos associando e ajudando a fazer, nós teríamos cada vez mais respaldo para, quando da discussão do projeto de lei orgânica junto ao governador do Estado do Ceará, dizer: governador, essa nossa solicitação de nós termos o secretário, a secretária da Fazenda, dos quadros da Secretaria da Fazenda, é mais do que justo
e o retrato dessa justiça, o simbolismo dessa justiça, inquestionavelmente é o trabalho, o belíssimo trabalho que a secretária Fernanda Pacobaíba vem realizando na Secretaria da Fazenda. Recordo-me como se ontem tivesse acontecido esse encontro aqui em Sobral. Com um sentimento de tristeza e de preocupação nesse momento, eu estou, nesse momento, inclusive sabendo, evidentemente, que essa reunião possa estar sendo assistida, se não pela secretária da Fazenda, nesse primeiro momento, mas por uma assessoria da secretária Fernanda Pacobaíba. Renovar minha crença, senhora secretária Fernanda Pacobaíba, no sentido de que nós possamos trabalhar uma Secretaria da Fazenda de forma harmônica entre a administração, corpo funcional e o SINTAF, o legítimo representante dessa classe valorosa. Continuo a acreditar, senhora secretária Fernanda Pacobaíba, e a demonstração que a senhora poderá nos dar na reunião de logo mais, às 18 horas, que a senhora terá conosco, com a direção do SINTAF, pode ser o primeiro grande passo na retomada dessa política de entender que, para que nós tenhamos uma administração fazendária forte, nós temos que ter essa interação. Digo com preocupação que, não obstante a esse momento difícil que a humanidade está vivenciando em face da pandemia do coronavírus, digo que compreendo, inclusive, que nesses últimos meses a senhora tenha estado com a sua agenda muito comprometida em face de estar ao lado do governador quase que 24 horas por dia durante os 7 dias da semana. Mas nós, do SINTAF, sempre nos colocamos à disposição da senhora no sentido de contribuir com os processos que digam respeito ao engrandecimento da Cefaz, que digam respeito ao engrandecimento do corpo funcional dessa casa. E nós temos ficado, me permita, da sinceridade, por todo o carinho, admiração e respeito que eu mantenho e haverei de manter sempre pela senhora. A senhora tem colocado, sim, o SINTAF à margem do processo. Discutiu a legislação que altera o prêmio por desempenho fiscal, que foi uma conquista histórica nossa, do SINTAF, que transformou a remuneração do servidor fazendário e nos deixar à parte. Estabelecer uma estabelecer uma instrução normativa e deixar o SINTAF, mais uma vez, fora dessa discussão, nos convidou em uma noite de um determinado dia, eu não recordo a data especificamente nesse momento, mas apenas para oficializar, para tornarmos público aquilo que já estava definido. Isso me perdoe, secretária Fernanda Pacobaíba, isso não é justo. Esse SINTAF, essa entidade, ela tem a responsabilidade de defender os interesses dos seus filiados e assim o fará sempre. Mas nós não somos inimigos da senhora. Nós não somos inimigas da administração. Nós não somos inimigos do governo do Estado. Nós somos parceiros. E, como tal, nós necessitamos ser tratados. Uma instrução normativa, me permita novamente, senhora secretária, que destoa toda a concepção histórica da criação do PDF, preterindo alguns e privilegiando a poucos, não é justo, senhora secretária. Entendo como importante, tenho respeito, uma admiração e uma consideração muito grande por todos os valiosos gestores dessa casa, aos que aqui já passaram, aos que aqui se encontram e aqueles que possam vir. Mas não é justo. Se a senhora quer valorizar o seu grupo de gestores, os gestores dessa casa
que a senhora trate dessa questão com o governador e aumente a representação de cada um deles. Nós estaremos apoiando. São merecedores. É justo. Agora, querer sacrificar a maioria dos colegas em benefício de assegurar um piso de 80% do ponto de gestão, que alguns aqui já andam em tom crítico de ironia, dizendo ponto de gestão não, ponto do gestor, como se fosse algo exclusivo aos gestores. Não é justo. E eu quero aqui avocar, embora não tendo um grande e vasto relacionamento de intimidade com a senhora, mas nas vezes que tive o prazer e o privilégio de sentar a uma mesa com a senhora, tive na sua pessoa a sensação de que se trata de uma pessoa serena, justa. E é isso que nós vamos estar avocando a senhora na reunião de logo mais às 18 horas. E, por fim, deixar aqui uma mensagem a todos os nossos colegas filiados. O Sintaf é uma representação abstrata, tem um CNPJ. O Lúcio, na condição de diretor de organização, para citar, por exemplo, eu, o Raimundo Filho, na condição de coordenador do Sintaf na Regional Norte, nós somos meros representantes do conjunto de todos os filiados, que são verdadeiramente quem decidem o que o Sintaf deve fazer. De minha parte, eu quero, para findar aqui as minhas palavras iniciais, dizer a cada um dos senhores e das senhoras filiados e filiados que estão nos assistindo: nós vamos até as últimas consequências, no sentido de jamais desrespeitar alguém, jamais ferir a intimidade de quem quer que seja, longe disso, no alto nível, no nível de respeito, e com argumentações sólidas, defender a mudança dessa norma, porque não é justo. E nos colocarmos, inclusive, ao lado da senhora secretária de Fazenda, para fazer frente ao governo do Estado do Ceará, se for o caso, no sentido de buscarmos aumentar a representatividade do nosso valoroso grupo de gestores, mas não da forma que está posta. Era isso que eu gostaria de falar inicialmente. Obrigado, Raimundo, pelas suas palavras. E agora, gente, eu queria, antes de fazer os meus comentários, eu queria agradecer a todos vocês. Já passamos de 120 espectadores, né? O que dá força ao Sintaf nas reuniões são justamente essa quantidade de pessoas, né, que vão para as assembleias e que vêm para esses eventos. Queria dizer para vocês que esse período da pandemia foi extremamente complicado para o sindicato e não está podendo fazer assembleias. Então, a gente está procurando outros mecanismos, outras alternativas para que a gente consiga reunir toda a categoria e a gente consiga ter essa visão, né, de como está toda essa categoria. Então, eu queria dizer para vocês o seguinte, que em todas as reuniões que o Sintaf participou com a secretária com relação a essa instrução normativa, o sindicato nunca concordou com a secretária. Pelo contrário, a gente conseguiu, a um custo muito alto, inserir as metas coletivas, né, na proposta da secretária. Porque, no princípio, a intenção dela era que não teria meta coletiva. E a gente, a muito esforço, a gente conseguiu incluir uma meta coletiva, uma possibilidade de uma meta coletiva, e discordamos de todo o resto. Mas, embora nós não tenhamos chegado a um acordo, em todas as reuniões ela sempre deixou transparecer, pelo menos nas entrelinhas, que essa instrução normativa ela vinha baseada em 3 princípios. O princípio primeiro era que todos seriam iguais, ou seja, todos seriam tratados e teriam as mesmas oportunidades de receber o teto do ponto de gestão, né? Que essas metas elas seriam opcionais, ou seja, quem quisesse optar ou participar das metas poderia concorrer, mas quem não optasse não teria nenhum problema, certo? E que todos seriam iguais, todos poderiam chegar a 100%, quer dizer, não teria distinção entre cálculo, né? Já que nós na época propusemos um piso para ela e ela não aceitou,
de imediato ela rechaçou essa ideia de piso, ela acabou criando o piso para os gestores. Veja bem, nós não estamos aqui contra os gestores, não, pelo contrário, a gente reconhece o trabalho deles, a gente reconhece o valor que eles têm para a Secretaria da Fazenda, mas o que nós estamos aqui falando é que é incoerente, porque toda premiação do gestor, se você for pegar qualquer modelo de premiação, de gestão, ela é decorrente da premiação de seus funcionários, ou seja, ela é decorrente da premiação do seu setor. Nesse caso, não. Nesse caso, o gestor define as metas e se ninguém da área dele atingir as metas, ele continua recebendo da mesma forma. Então, há uma incoerência aí. Se o gestor é responsável por nortear os funcionários do seu setor, por que quando os funcionários não recebem, ele recebe? Teria uma certa incoerência nesse aspecto. Então, o que a gente é contra é nesses pontos em que essa instrução normativa está ferindo e é completamente absurda o trato que ela faz com, a gente chama de os simples mortais. O funcionário ele só vai conseguir chegar a 70%. Você não pode mesclar meta, ou seja, você não pode participar de um projeto de gestão e fazer metas individuais. Não, ou um ou outro. Quer dizer o quê? E o servidor ele só consegue, no máximo ele vai ter 70% ou 80% se ele tiver em algum projeto que é projeto corporativo da Cefaz. Enquanto que o gestor já parte de 80%. E se ele fizer uma capacitação, ele chega a 100%. Então, eu acho que a intenção dessa gestão normativa não foi para premiar, né, as inovações, não foi para premiar a motivação dos servidores, não foi para premiar, digamos assim, aquele servidor que se destaca. Mas eu acho que a intenção foi corrigir, talvez, uma distorção que tenha com relação ao salário dos gestores, com relação à comissão dos gestores. Mas eu acho que esse não é o mecanismo para se corrigir essa distorção. Existem outros mecanismos que ela poderia se usar, até porque o PDF é de todos, não é só dos gestores. Então, como o PDF é de todos, não se pode corrigir um problema tirando de todo mundo, né? Então, eu acredito ainda no bom senso da secretária, eu acredito que nessa reunião, né, de hoje à noite, a secretária tem o bom senso de ouvir dessa vez o sindicato e de que a gente consiga fazer essas correções, né? Porque, eu volto a dizer, na minha concepção, essa instituição normativa ela é inconcebível, ela vai trazer problemas, inclusive vai trazer disputas internas, né? As pessoas que deveriam trabalhar de forma em grupos, em equipes, elas vão querer se destacar pelas suas individualidades, ou seja, vai querer fazer os seus pontos de gestões individuais para depois, se der certo, entrar no ponto de gestão coletiva. Então, de repente, pode até criar uma certa separação entre os próprios setores. Então, eu volto a dizer, esse período de pandemia foi complicado para o sindicato fazer essa negociação com a administração e foi muito complicado para a gente ter um evento como esse que a gente está fazendo agora com vocês, né? Mas eu acredito que tudo tem uma solução e nós vamos brigar para essa solução. Bom, gente, eu queria pedir para vocês agora que vocês comecem a fazer perguntas, né? Nós já temos aqui 2 perguntas e eu queria passar para a diretoria para saber. A primeira pergunta é da Silvana Braga. Ela quer saber como é que vai ficar a situação do pessoal do cadastro, né? E aí, por quê? Porque a gente está vendo também que, junto com essa instituição normativa, a gente está tendo, pelo que eu entendi mais ou menos, a gente está tendo uma virtualização de vários processos, né? A gente está tendo uma virtualização do atendimento da Cefaz. E ela quer saber como é que vai ficar esse atendimento da parte de cadastro, né? Queria ver se alguém de vocês aí poderia trouxer algum comentário, se não, eu posso comentar sobre isso. Bem, pessoal, sobre o cadastro, tá certo? Que é um dos setores da casa, deve ter suas metas. O grande problema, pessoal, não é onde você esteja trabalhando. O problema maior é o quê? São as diretrizes da instituição normativa, tá certo? A grande questão é essa. Você
se não atingir 70% em qualquer setor que você esteja, que foi determinado, você não recebe nada. A grande questão é essa, pessoal. A gente deve se preocupar do setor onde nós trabalhamos, mas as metas, primeiro, elas devem ser democráticas, né? Começa por aí. Tem que ser entre o servidor e o chefe do seu setor. Começa por aí. Não sei se está sendo feito dessa maneira, porque ninguém participou do processo de elaboração dessas metas. E segundo, a distribuição. A grande questão, pessoal, o grande atraso, né, em relação à nossa grande conquista do PDF foi o quê? A distribuição. Você vai pegar 60% do nosso fundo, né, ou seja, do dinheiro que é nosso, né, o Estado, repito, não vai entrar com 1 centavo e vai distribuir em tese com quem? Com os gestores. Veja bem, como disseram os nossos colegas, você não tem nada contra gestor, não. Pelo contrário, está lá, é a função cargo de confiança, tem umas pessoas competentes, tudo. Agora, você não pode fazer com que quem está na chefia tenha um piso, né? E os demais não tenham. A grande questão é essa, tá certo? Ou seja, como é que... Primeiro, não era para ter havido nesse decreto. A gente foi contra, porque ele foi discutido, né, que a portaria está regulamentando. O que era para ter feito, tá certo? Sentado conosco e discutir uma maneira de todo mundo ser beneficiado nessa pandemia, como já foi dito aqui por outros colegas da diretoria. Como que? Uma média, né, tá certo? Anual, e dentro dessa média você ter um piso, né? E, a partir daí, todo mundo pudesse chegar ao teto. E, no entanto, foi feito totalmente o inverso. Você retirou o dinheiro, né, que é do fundo, que é nosso, e que o servidor normal que eu digo assim, que não tem chefia, não está assegurado a receber nem 70% do que poderia receber, porque se não atingir os 70% da meta, não recebe nada. É um negócio totalmente absurdo. Portanto, ou se altera, né, com essas diretrizes que nós já citamos para vocês. Se tiver alguma coisa, depois coloquem aí para poder a gente levar para discutir. Ou então revoga. Vamos criar outra coisa. Porque como está, não tem a menor condição, tá certo? E vamos repetir, apesar da pandemia, né, sei que é difícil mobilizar, mas acho que eu começar a mobilização hoje da categoria. Vamos fazer um conselho sindical e depois uma assembleia. Está prevista uma assembleia para o dia 31, certo? 31 deste mês. Se vai ser de forma... A ideia que seria se fosse de forma presencial. Ninguém vai ser irresponsável, vai fazer uma assembleia presencial se não tiver a liberação das autoridades sanitárias, né? Ninguém vai ser irresponsável dessa maneira. Agora, só se respeita o trabalhador, vamos deixar bem claro para todos vocês, só se respeita o trabalhador, depois se marca o quê? Uma paralisação. A grande questão é essa, que tem que ser discutida com todos nós hoje aqui. Vamos ter essa reunião com ela agora, esperar que ela tenha bom senso, que respeite, né? Como nós estamos respeitando, sempre respeitamos, né? As entidades, os órgãos que nós discutimos, tanto a nível de secretaria como a nível de governo. Ninguém respeitou, agora nós temos as nossas posições. Esperamos que nos respeitem, né? Tá certo? E façam a contraproposta para discutir com a categoria, não pode ser de goela abaixo, como foi feito, tanto com o decreto, o decreto, né, que foi o decreto, o 33.597, dia 21 de maio, nós fomos chamar lá somente para ser comunicado que estava... Para a gente era para ser um projeto, para a gente discutir tudo, não. Quando nós estávamos na reunião virtual, foram 2 diretores nossos, o Remo e o Mário, quando eles voltaram, dizendo que tinha acontecido, quando a gente olhou no site do Diário Oficial, estava publicado. Então, um negócio totalmente absurdo. Agora, por que foi feito isso? Porque sabia que nós iríamos contestar, né? Não é dessa maneira que você vai premiar gestor ou alguém que você queira, tirando o dinheiro que é nosso, tá certo? Então, a grande questão é essa. Não sei se eu respondi a pergunta, mas, independente de onde você esteja,
como está a norma hoje, se não atingir 70% da média, não recebe nada, enquanto que o gestor recebe 80% de cara. Começa por aí. Então, são duas coisas totalmente antagônicas, tá certo? Você vai do céu ao inferno, né? Dependendo de onde você esteja, entendeu? Se você estiver lá em cima, está no céu, com os 80. Se estiver lá embaixo, pode ir para o inferno, se não receber, se não fizer 70% das metas. Então, ou se altera, ou então vamos partir para uma mobilização maior e, se possível, uma paralisação, certo? É isso que é a minha opinião. Ô, Lúcio, me permita, Marlon, se possível. Pode ir, Raimundo, pode continuar. Talvez até indo na linha de resposta da nossa colega Silvana, tá? Talvez seja a preocupação. A Silvana, eu estou aqui presumindo, tá? Mas acredito que vai ficar algo de didático no que eu vou dizer. Talvez a Silvana trabalhe no setor de cadastro e ela fique a indagar dentro daquilo que está disposto na Instrução Normativa número 40, a questão do estabelecimento de metas coletivas e individuais, ela deva estar sentindo falta no aspecto das metas individuais em relação a cadastro, porque o que foi definido pela COAT. E aí, me permitam, se eu estiver sendo injusto ou se a informação que eu esteja a passar não corresponde à verdade. O orientador da Cefaz em Sobral me falou que as metas que foram postas para nós, servidores da unidade da Cefaz em Sobral, foram definidas pela COAT. Nós não tivemos nenhuma participação em relação a estabelecimento de metas com o nosso gestor imediato. E aí entra a questão que eu quero colocar. Veja só, são 3 metas individuais, 2 de processos, de rotinas, e uma em relação à questão do curso de aperfeiçoamento. Nas 2 metas individuais das unidades de execução, ficou uma em relação ao monitoramento, e, diga-se de passagem, é a mesma meta da medida 1 das metas de grupo, das metas coletivas. E a segunda meta das metas individuais trata-se especificamente em relação ao lançamento do ITCD. Nenhuma outra atividade, dentre as inúmeras atividades que nós temos no âmbito do núcleo de execução, foram consideradas para fins de estabelecimento de metas. E aí, o que é que está acontecendo na prática? Ora, essa meta individual de ITCD, ela corresponde a um percentual para o atingimento dos 70%. E os colegas e as colegas que não trabalham nessa rotina de ITCD vão ter que cumprir essa meta. E desconsideraram todas as outras rotinas do núcleo de execução. E aí você tem que levantar uma outra questão. Você, para trabalhar qualquer rotina na Secretaria da Fazenda, você tem que ter domínio, você tem que ter qualificação, você tem que ser treinado. Lançar imposto, transmissão, causa mortes, requer conhecimento em direito de família. Lançar imposto, transmissão, causa mortes, requer conhecimento em direito das sucessões e uma sequência de outros conhecimentos. A meta que está sendo posta diz que todos os processos, a contar do momento que você firmar essas metas, que, volta a dizer, não foram discutidas pelo conjunto de servidores da Cefaz de Sobral com o gestor da Cefaz de Sobral. Vieram postas pela COAT. Quem me falou isso foi o orientador da Cefaz em Sobral, José Carlos, meu amigo pessoal, uma pessoa decente e que não iria faltar com a verdade. Então, findando o meu raciocínio, os colegas que trabalham em outras rotinas do núcleo de execução, cadastro, informação, selagem de notas, alteração de selos, módulo fiscal eletrônico,
autorização de nota fiscal, de consumidor eletrônica e outras rotinas, estão preocupados. Porque, como se não bastasse a possibilidade de não atingir os 70%, e essa rotina corresponde um percentual para o atingimento desse valor de 70%, se os colegas não atingirem ou vierem a atingir apenas 50% das metas, e se isso se repetir no bimestre subsequente, vão ser solicitados aí para a CBRH, para treinamento, etc, etc, etc. E aqui eu invoco a seguinte reflexão. Se nós estamos tão preocupados, se a administração, no momento, está tão preocupada em inovação, em avançar, em se modernizar, eu fico pensando, não seria mais inteligente, ao invés de nós expormos esses colegas a uma situação de terem que lidar com a rotina para a qual nunca foram treinadas e que requer conhecimento, e conhecimento no campo do direito, das sucessões, no campo do direito de família, não seria muito mais razoável e inteligente que esses colegas fossem primeiro qualificados, treinados, para que depois, aí sim, tivessem postos essa nova rotina? É essa a questão. É essa a questão e que me preocupa muito, porque eu vejo nesse momento os colegas aflitos, preocupados, receosos do seu futuro. E nós temos que conversar isso com a administração. Nós não podemos, eu às vezes imagino que a secretária Fernanda não tenha conhecimento disso, de sã consciência. Eu às vezes imagino que a secretária da Fazenda não tenha conhecimento dessas particularidades. Obrigado, Mário. Ok, Raimundo. Pessoal, eu pediria só que vocês curtassem um pouco as respostas, porque nós temos muitas perguntas. Nós já passamos de 150 espectadores, tem muitas perguntas, senão a gente não vai conseguir. Eu vou aqui conciliar duas perguntas em uma só, certo? O Elias França, ele pergunta se a instrução normativa pode ser revogada e elaborar outra. E o Coelho junto, ele pergunta o seguinte, ele diz que nós temos 3 tipos de metas, né? A meta individual, a meta coletiva e a meta por capacitação. E ele pergunta o que acontece se a unidade não atingir a meta, né? Se apenas a unidade não atingir a meta. E eu já posso até responder o Coelho. Se a meta da unidade, que é a coletiva, não for atingida, você perde, você fica só com a individual e a de capacitação, né? Não recebe a meta coletiva. E eu queria que vocês comentassem sobre a parte das IN, se pode revogar e elaborar outra, o que é que o sindicato está pensando com relação a isso, se tem um plano B, enfim, como é que o sindicato está pensando em tentar resolver toda essa situação junto à secretária. Márcio, por favor. Pois não, pode ir. Em relação a essa resposta da meta coletiva, eu entendi que o grupo não atingindo a meta coletiva, ninguém recebe, é isso, né? Não. Só não recebe a fração coletiva da meta. Ah, certo. A individual recebe. Tem uma pergunta do Conrado, não sei se você viu, em relação a judicializar... Sim, Brasil, eu sei, Wildes, é porque a gente tem que seguir a ordem, né? Ah, tá bem. Tá bom? Não, era só essa dúvida, tá bem. Então, eu queria que comentasse sobre se a gente pode... o que é que a gente está pretendendo junto à secretária, se é pedir a revogação, se é pedir uma modificação, e qual é o plano B que o sindicato tem se tudo isso não der certo. Posso começar pelo Lúcio, você pode começar? Eu começo, depois passo para o Wilson, né, que é o nosso diretor jurídico, tá certo? Então, qual o plano A nosso, né? É alterar a instrução normativa com aquelas diretrizes que nós já citamos, tá certo? Ou seja, todo mundo poder receber os 100%, né, da meta, ou do ponto de gestão, certo? Tirar o efeito, né, bloqueador dos 70%, tá certo? Um piso, né, para todo piso isonômico para todos, tá certo?
ser opcional, né? A pessoa só aceita se quiser, e o princípio igualitário para todos, né? Isso é o plano A. Plano B, se não conseguir avançar nesse sentido, é lutar para revogar, começar do zero, né? Acho que seria politicamente, né, os dois planos iniciais, tá certo? E começando do zero, né, iria para aquela alternativa que já foi feita pela Prefeitura Municipal, né? A média dos últimos 24 meses. Ok? Agora passo para o Wilson. Por favor, Wilson. Seria a média dos últimos 12 meses, né? Para manter. 12 meses, desculpa. Então, acerca da judicialização, poderemos encaminhar, sim, essa proposta, mas acredito que uma coisa de cada vez, 18 horas reunião com a secretária, acho que ela não vai, e espero que não, fazer vista grossa ou ser insensível em relação às questões que são altamente injustas que tem nessa portaria. Por exemplo, se não atingir 50% da meta, o servidor vai para treinamento, vai ter que fazer uma reciclagem, uma coisa que não se vê mais em administração nenhuma, muito menos uma administração que se quer ser reconhecido como de ponta, né, uma administração que se fala em tecnologia, que se fala em habilidade, que se fala em progresso humano, mas na prática, com essa instituição normativa, provou justamente o que a gente viu há 30 anos passados na Secretaria da Fazenda, que a gente julgava já ter sido enterrado há muito tempo, que é privilegiar poucos e fazer com que quem carrega o piano sofra as consequências dessa política. Então, primeiro, como o Lúcio colocou, negociar um modelo justo. Segundo, se for o caso, judicializar, e aí, nessa judicialização, pedir a suspensão do efeito da instituição normativa e imediatamente a isso, convocar um conselho sindical e uma assembleia para a gente deliberar politicamente acerca dessa revogação e ao governador para lutar para que seja implantado na Secretaria da Fazenda não mais esse tipo de política que a gente acha um pouco miúda do ponto de vista de uma boa gestão, mas a média dos últimos 12 meses, conforme foi conquistado em outras administrações fazendárias. Então, é isso. Temos propostas, temos alternativas e vamos lutar principalmente pelas grandes resoluções dos nossos problemas, porque a administração faz uma coisa que é totalmente descabida. Em vez de resolver os problemas que nós temos em relação à constitucionalidade da carreira, em relação à constitucionalidade do piso, do PDF, cria mais um imbróglio para que o próprio servidor, em vez de se sentir estimulado, se sinta desestimulado. É isso que a gente vai colocar para a secretária e espero que ela tenha bom senso de resolver a questão no mais curto prazo de tempo, porque o primeiro desembolso desses valores já seriam em 1º de setembro. Obrigado, Wilson, pela resposta. E só fazendo aqui um resumo, gente. Então, a ideia da reunião de hoje à noite com a secretária é de justamente mudar, né, alterar essa instituição normativa, baseado nesses aspectos em que o Lúcio falou. Já que ela criou um piso, que seja um piso igual para todo mundo. Já que ela é um ponto de incentivo, que todos tenham as mesmas condições e que ela seja opcional. Não conseguindo fazer isso, a gente vai participar de uma assembleia e aí nessa assembleia a gente vai deliberar o mais rápido possível, aí a gente vê como é que nós vamos fazer essa assembleia
né, por conta desse problema da pandemia, e aí a gente parte para uma decisão da Assembleia para ver o que é que a gente vai fazer daqui para frente, certo? A pergunta do Salles Mendes com relação às condições, né, as condições sanitárias, né, da volta, ele mudou um pouquinho do assunto, da volta ao trabalho, da possível volta presencial ao trabalho, né? E aí o Brasil mudou dessa parte das condições sanitárias, ele poderia, se for o caso, falar alguma coisa sobre o que é que a gente está pensando com relação da volta e com relação às condições sanitárias para suportar essa volta. Bom, no que diz respeito às condições, vamos dizer, sanitárias, a segurança no trabalho para o servidor fazendário, desde o primeiro momento que o secretário, o sindicato, cobra da secretaria um protocolo, certo? Especialmente aos nossos colegas do trânsito que não deixaram de trabalhar, alguns deles em nenhum momento, estão lá nos postos de fronteira, né, trabalhando diuturnamente para aumentar a arrecadação do Estado. E eu acho que como prêmio estão ganhando isso aí, né? Mas o sindicato permanece alerta, está cobrando que haja equipamentos de proteção individual e que só reabra quando efetivamente houver as condições necessárias, né? Alguns municípios do estado do Ceará ainda estão numa quarentena mais rígida, né? E terá que ser observado isso também, né? Acredito, a informação que a gente tem é que o governador do estado é que tratará da volta. Não será especificamente a volta da Secretaria da Fazenda, mas de todo o corpo de funcionários do estado, né? No que cabe ao SINTAF, especificamente a nós estamos também tendo todas as precauções necessárias para, na possibilidade de ter que realizar esta Assembleia e este Conselho Sindical, observar todas as normas vigentes. Mas, assim, diuturnamente o sindicato está acompanhando as condições de trabalho dos nossos colegas. Aliás, antes da pandemia, é bom que se saiba que nós tivemos o posto fiscal de Penaforte interditado pelo Ministério Público do Trabalho, né? E que tivemos também problemas sérios no posto fiscal de Tianguá. A bem da verdade, a Secretaria da Fazenda corrigiu o problema do Penaforte, né, através da instalação de uma unidade lá provisória, mas estamos cobrando que seja feito o serviço definitivo. Não sei se contemplei a pergunta. Inclusive, né, Brasil? Nós já tivemos... Posso só complementar, Marco? Pode, Pode complementar. Posso só dar uma ajuda aqui, nosso amigo Brasil, que a gente... outros diretores também, como a Célia, representando lá o Cariri, o Raimundo, nós fizemos esse trabalho e alguns postos fiscais, da cobrança da máscara, do álcool gel. No começo houve muita empolgação por parte da administração, andaram enviando algumas coisas para lá, mas de ontem para hoje, especialmente, eu tenho recebido reclamação do posto fiscal de Penaforte, que é o nosso maior posto fiscal. Lá os colegas lá estão sem máscara, sem álcool gel, e estão até com problema que se diz respeito à saúde pública. Diz que final de semana lá não tem funcionário para fazer a limpeza dos banheiros. Isso é muito sério. A gente vai hoje falar na reunião com a Fernanda sobre isso também, né? A questão sanitária, né? E assim, a informação que a gente tem é que dia 14 os colegas deverão voltar presencialmente aos postos fiscais. Eu acho que a gente deve ter muito cuidado, deve averiguar direitinho se está em condições, porque até uma época dessas, os colegas de Tianguá reclamavam que o ônibus que leva os colegas para o posto fiscal, eles não eram desinfectados. O colega perguntou ao motorista, o motorista disse que não estava tendo que desinfectar porque eles passavam a noite rodando. Nós já levamos isso aí para a administração, mas o que eu quero dizer é que nós vamos, antes do dia 14, nós vamos cobrar da administração, saber como é que está, entrar em contato com os colegas dos postos, e nas regionais aí o Raimundo, a Célia e a Mazé aqui do Apudi deverão fazer essa parte aí.
Mas, assim, nós estamos atentos e continuamos preocupados. E também, só complementando, em relação ao teste rápido. O teste rápido nós pedimos, estamos com mais ou menos um mês. A secretária disse que conseguiu com o CABET que fosse disponibilizado. Fizeram um convênio com a Cafaz, salvo engano, a Cafaz até agora só fez os testes rápidos aqui em Fortaleza, aqui na UFEC. Então, o mais importante é que chegue lá no interior também, porque lá é a dificuldade, está longe de tudo. Isso aí também nós vamos cobrar. Essa aqui é a minha colaboração. Perfeito, Remy. E só colocar também que nós já fizemos 2 reuniões com administrações onde a gente exigiu uma série de requisitos, né, que estavam faltando nos postos fiscais. Obrigado aí, Remo. Bom, gente, a Sandra Ribeiro perguntou sobre o efeito financeiro, né? O Wilde já falou que o efeito financeiro se dará a partir de 1º de setembro, né? Ou seja, essas metas elas serão apuradas nos meses de julho, agosto, para ser pago no bimestre seguinte, certo? Então, o já falou que vão ser pagas aí no mês de setembro, né? Muita gente, pessoal, está falando que os servidores não foram ouvidos para que essa gestão normativa fosse feita. Na realidade, ninguém foi ouvido, né? Nem os servidores e também o sindicato. E o Luiz José da Silva está perguntando se essa instrução normativa ela foi discutida pela diretoria do sindicato para a reunião de hoje à noite. Aí, o Lúcio, você poderia comentar sobre isso? Pois não. Sim, foi discutida, né? Tivemos uma reunião hoje pela manhã e na qual ficou decidido o seguinte, aquilo que eu já falei, vamos propor alterações, né, na instrução normativa, nas quais, né, estão inclusas aquelas 5 diretrizes, repetindo, todo mundo poder chegar ao teto, né, do valor do ponto de gestão, retirar o bloqueador dos 70%, tá certo? Piso isonômico para todos, certo? Vamos negociar isso aí. Ser opcional, a pessoa adere se quiser, né, o servidor, e igualitário, né, tratamento igualitário para todos, como a própria diretriz do PDF, desde que foi criado, é assim. Então, isso vai ser a nossa contraproposta, tá certo? Se não tiver avanço, né, vamos fazer um conselho sindical, depois uma assembleia, não só para discutir isso, mas para discutir também teto e piso, que está parado na Assembleia, pessoal. Isso aí também é muito sério, que é quem vai regulamentar o nosso salário, tá certo? Então, teto e piso, vamos falar com ela hoje também, saber se ela vai poder nos ajudar de alguma forma. Se não, assim que voltar aos trabalhos presenciais da Assembleia, vamos atrás do presidente, que ele se comprometeu que, após a pandemia, iria botar para votar os projetos. E também se reunir com o governador para que ele sancione, tá certo? Não, veja bem, hoje, a Instrução Normativa 44 é que está pegando na categoria, porque é uma coisa que está afetando a todos. Mas teto e piso, pessoal, é um negócio muito sério também, porque nós temos ações, né, tanto do teto quanto do piso. E essa história de dizer que o salário está congelado por conta da ajuda do governo federal não procede nos nossos casos, porque nós dois casos, tanto do incorporação do piso quanto a regulamentação do teto, tem ações judiciais. Então, independem de ter alguma proposta, né, de não alteração de salário, tendo em vista que no nosso caso tem ações judiciais. No teto aqui está para ser julgado no nosso Tribunal de Justiça, né, e o piso no Supremo Tribunal Federal. E qualquer delas que forem julgadas, vejam bem, isso é muito grave. Já dissemos isso em Assembleia, eu vou repetir agora para todos vocês.
qualquer delas forem julgadas, em média, tanto faz estar em atividade como aposentado, iremos perder, em média, falando em média, não estou falando que é exatamente igual, 40% do nosso salário. Então, quem quer falar que isso aconteça, tá certo? Portanto, não só a 44, que a gente vai tentar alterar ou revogar, se for o caso, tá certo? Espero que tenha bom senso a administração que altere para que seja uma coisa justa, mas também ninguém pode deixar de lado teto e piso, tá certo? Porque isso é quem faz fazer depois regulamentar o nosso salário, ok? Márcio, eu gostaria de complementar. Pode falar, Brasil. Na pergunta do Luiz José, eu não sei se eu compreendi bem, mas se a intenção da pergunta era saber se o Sintaf teve acesso à instrução normativa antes da publicação do Diário Oficial, a resposta é não. Assim como o decreto também, nós não tivemos acesso antes da publicação. As reuniões que nós tivemos com a secretária, nós discutimos diretrizes, né? Que já foram amplamente debatidas aqui, que é a questão de todo mundo chegar ao teto. Nós pleiteávamos uma bandeirada, usando até um nome, os mais antigos se lembram desse termo, né? A bandeirada, a velha bandeirada, né? Voltamos aí 30 anos. Né? E a questão de todo mundo poder chegar ao limite, né? E externamos sempre a questão que o sindicato é contra que o PDF seja alterado através de instrução normativa, né? Ao bel prazer do secretário de plantão, que hoje, por coincidência, é uma fazendária, mas nós não sabemos no futuro quem irá nos conduzir e qual índole terá. Brasil, bem lembrado, eu acho que o Brasil falou muito bem com relação a isso daí. E eu queria só dizer também o seguinte, que nós, apesar da gente ter tido reuniões com a secretária, todas essas instruções normativas, todos esses decretos, nós só ficamos sabendo depois da publicação. Como o Brasil falou, nós discutimos com ela a parte de conceitos. Conceitos. E alguns colegas nossos até colocaram aqui no chat, dizendo que é mais fácil você remediar, você ter antecipado do que tentar corrigir o problema. E eu quero só dizer o seguinte, que o problema não é que se a gente tivesse sabendo antes da publicação, o problema é que a gente só ficava sabendo da instrução normativa, só ficava sabendo do decreto depois que ele era publicado, né? Ou então no dia da publicação, ou então horas antes da publicação. Então, esse é o principal problema. Nós não tivemos antecipação, nós não pudemos participar da negociação a miúde, né, da definição dos termos, a não ser definição de princípios, né, com relação a esses decretos, certo? Bom, gente, e tem um colega nosso que perguntou, que está pagando, se o dia 31 não seria muito distante a nossa Assembleia, né? Se essa data não estaria já, o dia 31, as coisas não já estariam, como diz aquele velho ditado, a Inês não já estaria morta, né? Então, é bom a gente comentar também com relação a isso, porque nós temos um problema da pandemia, né? Nós temos um problema que está proibido aglomerações nesse período. É por isso que a gente está tentando outros mecanismos digitais de se fazer esse tipo de fazer uma assembleia, né? Até a parte de validação de voto, enfim, tem toda uma questão jurídica, né, e técnica que precisa ser observada se fazer uma assembleia digital. E a gente está correndo atrás, né? E aí o Lúcio, vocês poderiam falar por que se pode antecipar ou não sobre esse fato do dia 31. Com relação ao dia 31, porque a nossa ideia, né, desde que as autoridades sanitárias permitam fazer uma assembleia presencial, né, que é o que está posto no nosso estatuto. Só que nós procuramos, né, os hotéis, marinas, que a gente sempre faz a assembleia lá, e nos disseram que até só a possibilidade de estarem abertos só seria na última semana de julho.
por conta, né, da legislação estadual em relação à pandemia. Foi por isso que nós marcamos para o dia 31. Agora, nós podemos fazer conselho sindical, tá certo? Virtual, e, se for o caso, a gente vai ver a parte jurídica, né? Depois o Luiz vai falar sobre isso. Se não der para fazer presencial, fazer virtual, e aí a gente antecipa, não tem problema nenhum. Vai depender muito, né, de como vai se comportar a legislação em termos das autoridades sanitárias para reabrir, né, para essas atividades, certo? Mas não foi que a gente adiou por mais prazo a Assembleia, foi porque, com relação a espaço para poder fazer com a categoria, só estaria disposto na última semana de julho, certo? Agora, o Wilson, se quiser complementar, por favor, Wilson. É só para dizer o seguinte, em relação à parte legal, não tem óbice nenhum, a lei foi alterada, o Código Civil, inclusive, alterou a possibilidade de fazer modificações estatutárias nas organizações, e temos também as casas legislativas, Assembleias Legislativas, o Congresso Nacional, Câmara de Vereadores, todas elas fazendo o seu trabalho de aprovação de leis e normas, obviamente com a tecnologia que garanta a transparência e o acesso da população a esses debates. Então, tendo o suporte tecnológico, a lei já está valendo e podemos realizar esta Assembleia, o Conselho Sindical, e legalmente deliberar acerca das matérias que lá forem pautadas. Ok, pessoal, obrigado. A Célia, nossa colega Célia, ela está fazendo uma pergunta se as metas elas se acumulam, né? Se você participar de uma meta de projeto, você pode acumular com a meta lá individual. Célia, de antemão, não pode acumular, não acumula as metas, né? Se você participar de um projeto como líder, por exemplo, e tiver as suas demandas individuais, você vai escolher por onde participar. Ou participa por um, ou participa pelo outro, né? Então, em suma, você não vai conseguir juntar duas metas para atingir ao 100%. Você sempre tem que escolher uma. Ou você vai barrar no 70%, ou você vai barrar no 80%, ou se você for um líder de projeto, vai barrar no 90%. Né? Você não vai poder acumular. Se você, por exemplo, participar de 3 metas, você vai escolher maior para poder tirar o quanto é que você vai ganhar. Certo? Se alguém quiser completar a resposta. Em resumo, pessoal, a coisa veio para que ninguém atinja, né, as metas e, no máximo, você conseguir ganhar, se atingir tudo que for posto, em média vai ser 70% do ponto de gestão, né? Por aí. Certo? Bom, gente, eu acho que a conversa está boa. Nós não temos mais perguntas por aqui. Eu queria parabenizar a toda a nossa categoria. Nós estamos... Parabéns. Nós passamos dos 160 espectadores, quer dizer, foi muito bom essa conversa que nós estamos tendo com vocês. Se tiverem mais alguma coisa, alguma dúvida, coloque aí no chat, que nós ainda vamos dar aqui uns 5 minutos, vamos bater um papo aqui de 5 a 10 minutos, né, sobre essa finalização. E nesse período vocês podem colocar qualquer pergunta que eu vou estar aqui atento e para que a gente ainda possa responder. Enquanto isso, eu queria passar para vocês para fazer as suas considerações, né, sobre o que a gente tratou hoje aqui. Lúcio, contigo aí. Só agradecer, né, a todos que estão participando do evento e dizer para todos vocês, sem luta não tem direito para a classe trabalhadora. Deixar bem claro isso, tá certo? Sei que nós estamos vivendo um momento de pandemia, é difícil, né, você
mobilizar, mas a gente tem que dar um jeito, né? Infelizmente, tem que ser de modo virtual, como eu sempre falo. Sindicato virtual é complicado, mas nesse momento é a única maneira que nós podemos fazer. E assim que pudermos voltar ao trabalho presencial, né, com toda a segurança, né, para que a gente preserve a saúde não só nossa, mas de todos os nossos filiados e todos os nossos colegas fazendários, vamos ir para a mobilização, pessoal, porque só assim é que nós iremos conseguir reverter essas... que isso é, para mim, essa é retirada de direito, certo? É bem claro, porque você tem um projeto, né, que desde 2004 vem dando certo, que é o do PDF, que você está fazendo a distribuição, né, individual e coletiva, possam, em média, a mesma coisa, que é um projeto muito bem feito, né, à toa que está durando até hoje, que estão querendo acabar. Minha preocupação maior nesse momento é esse, tá certo? Então, nós não podemos aceitar mais modificação. Vamos primeiro tentar, nessa reunião de hoje, reverter essa instrução normativa. E outra coisa, esse decreto tem que ter prazo de validade, tá certo? Que criou a instrução normativa, porque o decreto está ferindo, né, a diretriz do nosso PDF, que é o quê? Você retirar uma parte do coletivo para individualizar e ficar na mão do gestor. Então, vocês se lembram que quando o Mauro Filho quis alterar o PDF-1, né, aquela meta dos 20% para limitar, nós fizemos 3 dias de greve e revertemos, não foi? Também lembrar disso, foi em 2017, por aí, e vamos ter que fazer isso se for preciso, tá certo? Se quiserem alterar mais uma vez o PDF, né? Isso aqui é o início de um projeto que pode ser nefasto para todos nós. Então, o PDF é nosso, os recursos são nossos e quem tem a administrar somos nós, não é a administração. A administração está lá, ela tem a obrigação de negociar conosco, tá certo? Não é porque esteja numa pandemia que vai empurrar as coisas de goela abaixo, não é assim. Porque se fosse dinheiro do Estado, tudo bem. Ainda não era, tinha que conversar com a gente, imagina o dinheiro sendo só nosso, né? Aí é que está, é complicado. Então, devemos ficar atentos e contar com o apoio de vocês. Sem o apoio da categoria, a diretoria não pode fazer muita coisa, tá certo? Então, agradecer a participação de todos e fiquem atentos. Assim que terminar a reunião, iremos elaborar uma matéria e já publicar hoje mesmo. Fiquem atentos aí, até meia-noite vai estar publicado, tá certo? Então, uma boa tarde a todos. Obrigado, Lúcio. Agora eu queria passar para o nosso amigo Kleber para fazer suas breves considerações finais. Mário, obrigado. Eu queria aproveitar um momento para falar da campanha Servidor Solidário. Acho que os colegas já foram informados da nossa campanha, que começamos em março, e eu queria fazer aqui um breve resumo do que já conseguimos e pedir o apoio dos colegas mais uma vez. Colegas, quero aproveitar a oportunidade para ressaltar a campanha Servidor Solidário, apoiada pelo Sintaf e coordenada pela Fundação Sintaf, voltada para os servidores públicos de todo o Estado. Sabemos que a pandemia agravou a situação de desemprego, pobreza e fome no nosso Estado. E a campanha Servidor Solidário tem o propósito de angariar, no mínimo, R$50 mil junto aos servidores públicos do Ceará para a compra de cestas básicas e materiais de higiene a serem doados à população mais vulnerável, na capital e no interior do Estado. Com o apoio dos fazendários e de servidores de outras categorias, pois nós também contamos com as entidades do FUASPEC, o Fórum Unificado das Associações e Sindicatos dos Servidores Públicos Estaduais, nós já ultrapassamos a marca dos R$46 mil em doações. Esses recursos chegaram a mais de 20 entidades que assistem diretamente famílias em situação de pobreza, desemprego e fome. As doações podem continuar sendo feitas em qualquer valor,
por meio de transferência bancária para a conta da Fundação Sintaf. A sugestão é doar o valor mínimo de uma cesta básica, que tem um custo estimado em R$ 40. Os dados bancários da conta da Fundação Sintaf estão disponíveis em www.servidorsolidario.org.br. Nós também pedimos que os colegas sigam as mídias sociais da campanha e divulguem essa corrente de solidariedade em suas redes sociais. Essa campanha é nossa. Vamos fazer a nossa parte. Obrigado pela participação de todos. Obrigado por esse momento que foi o primeiro de outros que virão, se tivermos que continuar no teletrabalho e também se não pudermos fazer nossas assembleias. Obrigado, Kleber. Mário, eu posso fazer só um lembrete aqui? Só uma observação? Pode. Tem uma sugestão do colega Raimundo Filho, que a diretoria acolheu, os colegas que estão nos assistindo aí, que a gente vai arranjar um tempo aí, pós-pandemia, que nós vamos voltar a visitar todas as unidades no estado. Região Norte, Cariri, Uapudi, Capital, Metropolitana, tudo. Porque nada como o tete-a-tete, né? Conversar presencialmente. Ok? Era só essa observação. Ok. Obrigado, Wildes. Quer falar alguma coisa ou já contemplou? Agradecer a participação digamos assim, a presença, né? Porque a gente, apesar do isolamento social, não é um isolamento humano, a gente está sempre em contato, queremos estreitar essa relação com os colegas. Obrigado pela conversa, pela contribuição, e deixando aqui nossos mais sinceros desejos de que todos passem bem, aguentem firme, que nós vamos sair melhor dessa situação de pandemia. E só lembrar que, no início do governo Camilo Santana, um colega me mandou, o Pinheiro me mandou aqui um levantamento que ele fez, o PDF que a gente recebia em janeiro de 2015, comparando com o piso hoje, o PDF cai 47% do valor, pessoal. É um valor, é uma redução astronômica nessa remuneração. E, em vez da gente obter o apoio da administração fazendária num momento difícil como esse, para a gente ter condições dignas de trabalho e produção, a gente recebe uma notícia dessa, em que tudo para o chefe e nada para o servidor que faz, de fato, quem produz e colabora com a administração. É lamentável isso. Agradecer o reforço aí do Kleber em relação à campanha, que mostra o papel humano e solidário do Sintaf, de todos os fazendários, em relação a quem realmente está passando as agruras da pandemia, sem condições mínimas de subsistência, né? E pelas estatísticas mostram que quem mais está sofrendo e está falecendo, está obtendo óbito, é realmente a classe pobre e a classe miserável do país, né? Porque a assistência de saúde, apesar do esforço do governo, no caso do estado do Ceará, não chega a todos, porque tem que comprar remédio para medicação, para o tratamento caseiro, e é nosso dever, nossa obrigação participar e colaborar com os nossos irmãos cearenses que estão sofrendo essa pandemia. Só lembrando também que a indignação é tanta que, em vez da gente obter o resultado que já deveria estar vigindo a lei que regulamenta o teto no Ceará, ao invés de já estar valendo a lei que incorpora o piso do PDF, porque temos ações judiciais que os tribunais a qualquer momento podem julgar procedente, e aí a gente tem um retrocesso, um descalabro tanto na carreira, também no PCC, tem um ADI. Em vez de a gente ter um mínimo de conforto, o pessoal que está com dificuldade até no pagamento
da Cafaz, a gente sabe disso, que os valores Vamos... não são poucos, e, finalmente, para dizer que conseguimos, através da administração pública, o reparcelamento das condições do crédito consignado Bradesco, que, na verdade, não é nada em face do compromisso assumido com acréscimos de juros, que não deveria ter para o servidor, como não está tendo para o contribuinte, que está tendo o crédito tributário prorrogado sem acréscimo algum, ou seja, tudo para o econômico, nada para o social. Obrigado. Desculpa aí a delonga aí na fala. Pessoal, o Carlos Gondim, ele fez uma pergunta, e antes de eu passar para os outros fazer as considerações finais, o Carlos Gondim está perguntando, com relação aos cursos de qualificação, teremos o livre-arbítrio de escolher, teremos que fazer somente os cursos disponibilizados? Isso, exatamente. Essa parte dos cursos vai ser quem vai dizer quais cursos estão habilitados para você fazer vai ser a administração. Não é como a nossa progressão, que a gente escolhe qualquer curso, né, com diploma, e apresenta o diploma no final do curso para a administração. Não. Nesse caso aí, os cursos vão ser disponibilizados pela própria administração e tem que ser cursos de, no mínimo, 20 horas. Ou seja, você não pode fazer 2 cursos de 10. Tem que ser curso de, no mínimo, 20 horas. E você também não pode fazer um curso de 40 horas para contar os 2 cursos de 20 horas. Se você fizer um curso de 40 horas, você vai ter que apresentar 2 diplomas de 40 horas. Ou seja, necessariamente, você vai ter que apresentar 2 diplomas de, no mínimo, 20 horas dos cursos que foram apresentados pela administração, certo? Então, tem uma diferença muito grande com relação aos cursos da promoção e da progressão. Perfeito? Alguém de vocês queria comentar sobre isso? Não? Eu gostaria de comentar, e aí já faço as minhas considerações finais. Perfeito. Eu acho que a gente pode incorporar essa demanda na reunião com a secretária, né? Contanto que os cursos externos sejam feitos por instituições reconhecidas pelos os conselhos estaduais de educação, os conselhos federais, né? Eu não vejo nenhum obstáculo a que a pessoa faça um curso fora. Então, a gente pode levar esse pleito, né? E submeto aos meus colegas diretores aqui também. E gostaria de agradecer a todos os que participaram do nosso evento, nosso primeiro evento, vamos dizer, virtual, que este seja o primeiro de muitos, que o contato físico é importante, importantíssimo, é inegável, mas que nós também temos que nos reinventarmos como movimento sindical, né? Principalmente num momento desse de pandemia. Isso aproxima as pessoas também, não tanto quanto a gente quer, porque nós queríamos estar do lado do cafezinho, né, batendo um papo. Eu gostaria de agradecer especialmente os colegas do trânsito, que não deixaram de trabalhar em nenhum momento, né, fisicamente, né. Na verdade, a fazenda não parou, nós continuamos trabalhando. E dizer como é interessante a situação em que vivemos. Hoje, na Assembleia Legislativa, por iniciativa do governador Camilo, está se votando uma gratificação que vai conceder R$4.000 para secretários que não morem no Ceará. Vejam vocês, hoje, como é tratado o servidor de carreira e como é tratado aquele que momentaneamente, por ocasião de uma situação política, ocupa um espaço dentro do poder público, né? O governo é tigrão com a gente e é tchutchuca com os outros. Mas a união, a força do fazendário vai superar todo esse momento. Então, muito obrigado a todos, né? Fiquem na paz de Deus e com saúde. Obrigado, Brasil. E, Raimundo, suas considerações? Márlio, de forma bem objetiva,
em um momento em que todos nós sofremos, a humanidade, sem exceção, sofre. Alguns um sofrimento bem maior, o sofrimento daqueles que perderam familiares, o sofrimento daqueles que perderam amigos, mas um momento difícil na vida de todos nós, esse momento da pandemia do novo coronavírus, em que a incerteza hoje é uma constante. No momento em que nós temos, ao longo do governo Camilo Santana, do Partido dos Trabalhadores, um acúmulo salarial perdido que já ultrapassa os 30%, no momento em que nós temos o governo do Estado do Ceará desrespeitando uma lei que estabelece de forma clara que ele, governo, tem a obrigação de, a cada mês de janeiro, rever os salários dos servidores públicos do Estado do Ceará, o governo descumpre e ninguém diz nada. No momento em que nós já deveríamos ter, hoje, a incorporação do nosso piso salarial, no momento em que, hoje, nós já deveríamos ter um novo teto que amenizaria parte dessas perdas salariais acumuladas, porque simplesmente o governo do Estado descumpre a lei de database, a lei da nossa database, conquistada, diga-se, por justiça, principalmente pela luta do Sintaf. Nós somos surpreendidos, como se tudo isso já não fosse suficiente, como se fosse pouco. Nós somos surpreendidos pela mudança do nosso PDF através de um decreto. Nós somos surpreendidos por uma instrução normativa de número 44. Eu quero, findando aqui as minhas palavras, rogar a Deus e a Nossa Senhora, por mais que nós não devamos usar o nome de Deus em vão, mas eu quero, nesse momento de tantas dificuldades, rogar a Deus e a Nossa Senhora que deem sensibilidade, serenidade a todos nós na reunião que nós estaremos tendo daqui a pouco, às 18 horas, com a secretária da Fazenda, Fernanda Pacobaíba. De forma terminativa, eu até me emociono, porque você que está envolvido numa luta sindical como nós estamos, sem remuneração, isso aqui é por pura vocação, defendendo os interesses da nossa categoria, que são interesses também da administração, que são interesses do governo, às vezes mal compreendidos, às vezes até sendo vistos como adversários, como inimigos. Eu me emociono, mas não nasci para ser puxa-saco, não nasci para me acovardar diante de um DAS, de um DNS. Eu quero dar esse exemplo para os meus filhos, que estão, inclusive, aqui na sala, acompanhando todo o nosso trabalho, estão aqui na TV da sala, sintonizados no YouTube. Eu quero dar esse exemplo para eles. Não vai ser um DAS, um DNS que vai tirar de mim. Eu só peço a Deus e a Nossa Senhora que me dê sempre o equilíbrio para que jamais eu falte ao respeito com quem quer que seja. Por mais que, às vezes, a indignação assole o coração diante de tanto desrespeito que, muitas das vezes, nós somos vítimas. O poder é efêmero, o poder é passageiro. Que nós venhamos a deixar um legado que fique registrado nos anais da história dessa casa de uma forma positiva. E eu quero aqui crer
que nós possamos ter hoje, às 18 horas, um desfecho satisfatório diante dessa grave lesão e dessa grave ameaça que nós estamos tendo a uma conquista histórica de todos nós fazendários. Desejar a todos vocês, filiados, amigos e amigas que aqui acompanharam a nossa live, votos de muita paz e saúde. Obrigado, Mário. Obrigado, Raimundo. Queria agradecer a participação da toda a diretoria e principalmente... Falta o Remo, rapaz. Falta o Remo. Falta o Remo. Ah, o Remo... Falou, Remo. já. O Remo não tinha falado? Não quer falar ainda, Remo? Já falou. Na realidade, eu já falei, eu só esqueci, desculpa aí os colegas que estão nos assistindo, eu só esqueci de agradecer, né, que é o principal, né, pela a paciência, né, por acreditar aí na diretoria e estar nos ouvindo. Foi só isso que faltou. Mas Obrigado. eu me empolguei com a questão da visita presencial e acabei, desculpa, colega, dando uma de mal educado mesmo de agradecer. Mas é só isso que eu tenho a dizer. Toda a diretoria está de parabéns e todos que nos assistiram. Obrigado. Obrigado, Remo. Então, gente, eu queria agradecer novamente a toda a diretoria. Nós todos estamos de parabéns. E queria agradecer principalmente essa nossa categoria, né? O primeiro evento que a gente fez, né, de forma virtual, de forma extremamente apressada, não deu tempo nem a gente divulgar direito, porque nós recebemos a informação da instrução normativa há poucos dias e a gente teve que estudar a instrução normativa e já logo em seguida ver o que é que a gente iria fazer e bolar todo esse ambiente para possibilitar uma live, né, e possibilitar essa conversa com vocês. E com tudo isso, nós tivemos mais de 170 espectadores. Vocês estão de parabéns, a classe fazendária está de parabéns, e é só assim que a gente vai conseguir chegar aos nossos objetivos, né? É com uma assembleia forte, é com eventos desses do sindicato forte, é só assim que a gente vai conseguir ter força de negociação junto à administração. E volto a dizer, nós não estamos aqui para radicalizar, nós estamos abertos à negociação, mas nós precisamos ser ouvidos e, principalmente, o que nós dizemos tem que ser cumprido, né? Não adianta só a gente ficar conversando, dando sugestões e as coisas acontecerem de forma contrária àquilo que a gente está dizendo. Então, mais uma vez, obrigado a todos. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde, um bom final de dia e fiquem com Deus. E todo mundo aí passando energias positivas para que a secretária tenha um bom senso de nos atender hoje às 18 horas e que escute e que principalmente faça aquilo que a gente está propondo. Obrigado a todos e até a próxima. Até mais. Até a próxima. Obrigado. Um abraço. Valeu, pessoal. Obrigado e boa tarde a todos. O resultado a gente publica amanhã cedo da reunião. Publica hoje, rapaz. Tem que ser hoje.